Gente, falando referente às nossas crianças maiores, referente à alimentação delas, a gente está tendo muita criança com sobrepeso, com um ganho muito importante de peso, criança com colesterol alto, tá? Isso tudo por causa de alimentação, né? Várias delas referentes à alimentação e falta de atividade física. O que que a gente precisa fazer, gente? Esses dias pra trás eu até postei falando que a criança não vai no supermercado sozinha, né? Então ela come o que é oferecido a ela, o que tem em casa. Então precisa fazer uma reeducação de toda a família, não é só daquela criança. E não é difícil essa parte de reeducação alimentar para a criança, é mais difícil para a família, porque a criança se adapta muito mais fácil do que nós adultos. Só que ela precisa ver que a gente está fazendo aquilo, que a gente está aceitando a verdura, aceitando a fruta, que nós não estamos enchendo o prato, não estamos repetindo, para ela seguir esse exemplo, porque a criança segue tudo que a gente faz, eles seguem, né? É o exemplo. Criança é espelho, tudo que a gente faz, eles repetem. A gente consegue perceber isso desde quando eles são menores, né? Eles têm uma admiração muito grande pelo cuidador. Então a gente precisa ser exemplo para eles, principalmente nessa parte de alimentação. Não adianta uma criança com sobrepeso que precisa fazer um controle alimentar, os pais quererem que só ela faça, quererem que só ela coma saudável. É claro que ela não vai comer. Não tem por que a criança comer arroz, feijão, carne, brócolis se o pai e a mãe tá comendo pizza. Ele não vai querer, essa criança não vai querer, tá? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá bom? Porque criança é espelho, tudo que nós fazemos eles repetem. Então a gente precisa focar muito nisso. E a criança, gente, quando ela tem um sobrepeso, quando ela tem um colesterol alto, a gente não vai fazer corte importante na dieta dessa criança, na alimentação dessa criança. A gente não vai fazer uma alimentação restritiva para ela, porque ela precisa crescer, ela precisa de nutriente. Então não é como um adulto que eu vou tirar o carboidrato totalmente dessa criança. Não, jamais, não pode, né? Então precisa de um acompanhamento importante, precisa de um acompanhamento referente à alimentação dela bem certinho, precisa fazer atividade física, tá? Então é isso que a gente precisa fazer e olhar para as nossas crianças. Ai, tá difícil, eu não consigo fazer com que ele coma bem. Mas e na sua casa? As pessoas estão comendo bem? Você tá comendo também, porque se você fala, come brócolis, põe no pratinho dele, você não come, ele não vai querer comer, não adianta, tá? Então a gente precisa se atentar muito a isso, que nós somos exemplos para os nossos filhos, principalmente nessa parte de alimentação. Isso é muito importante, referente a tudo, né? Mas a alimentação é fundamental, tá?